Quando vinha aquela água, irmão, nós começava a subir. Nós começava a subir aqueles morros, aqueles prédios, aquelas coisas assim, tentando se esconder, tentando fugir daquela água. Irmãos, mas aquela água era tão grande, tão alta, tão grande que a gente não conseguia. Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vou contar aqui para vocês um sonho que eu tive. Primeiramente, vou fazer uma oração com vocês, tá? E contar um sonho que eu tive mais ou menos de fevereiro para março, não me lembro bem, tá? Mas acho que deve ter sido em março. Eu havia anotado, né? Mas não encontrei agora. Então, oro, peço a Deus que Ele me lembre, tá? Me lembre dos detalhes. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, obrigado por estarmos aqui. Querido Deus, perdoa as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus nos orienta, Pai, renova nossas fé, nossas forças, meu Pai, nossa fé, nossas forças, que o Senhor vem renovar, fazer o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, me lembre, que eu venha falar apenas o que o Senhor quer, meu Pai, o que o Senhor mandar e o que o Senhor me mostrou, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos sabem que eu estou sem gravar lá no meu canal, Irmãos Emanuel e Jonathan Momentos com Deus novo, desde o mês de fevereiro, tá? Hoje é dia 2 de maio e eu tive um sonho, não vou lembrar, mas certeza deve ter sido em fevereiro, tá? Eu tive um sonho sobre tsunami, os irmãos sabem que eu já tive, com esse já vai para 3 sonhos, tá? 2 eu devo ter contado. E esse de agora, irmãos, o Senhor simbolizando ali que eu estava numa cidade de praia, tá? Eu estava numa cidade de praia com a minha família, como se estivesse com minha mãe, minhas irmãs, assim, com a minha família, não lembro bem, mas era para nós pegar o avião. E daí eu não peguei o avião, minha mãe pegou, foi embora, né? E eu fiquei ali. Quando eu fiquei, eu voltei, era como se eu voltasse para um prédio, tá? Para um apartamento que eu tava. Mas quando eu cheguei ali, irmãos, eu me deparava com umas mochilas que tinham ficado ali, irmãos, eram muitas mochilas, era como se fosse assim, umas 6 mochilas, e eu sabia que uma daquelas mochilas era de uma criança, de uma menina de Israel. Aí, aquelas mochilas era como se tivesse jogada, estava perto de uns lixos, irmãos, era perto de um prédio muito lindo, um lugar muito bonito assim, os prédios, mas aquele local que eu estava ali perto, que eu saí do aeroporto e ia para aquele local, era um local de lixão. Um local de, tipo assim, um lixo, tá? Aí tinha aquelas mochilas e eu sabia que aquelas mochilas estavam ali para quem quisesse pegar, para doar. Era como se tivesse ficado ali para quem quisesse pegar, né? Daí eu pegava aquelas mochilas. No que eu pegava aquelas mochilas, irmãos, era como se eu tivesse que ir para algum lugar, tivesse que ir para uma casa, para algum lugar assim, né? Aí, nesse momento, eu estava simbolizando que como se eu estivesse casada, tá? Era como se eu estivesse simbolizando outras pessoas, irmãos ali. Aí eu tava com aquela pessoa e eu ia para ali pro lugar, mas quando eu chegava naquele local que a gente tinha que ir, irmãos, era como se fosse pessoas assim que estavam morando nas situações de assim, bem difícil, irmãos. Tipo assim, lugares que usa droga, pessoas de um lugar bem pobre, tá? Bem pobre mesmo assim. Era um contraste, irmão, como se fosse assim, no Rio de Janeiro, um exemplo, tá? E o meu primeiro sonho também sobre tsunami era como se eu estivesse ali no Rio de Janeiro. Aí esse local era como se fosse aqueles locais ali perto do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, irmão, que de um lado tem a praia de Copacabana e de outra tem a favela, aquelas comunidades. Quando começa, irmãos, de um momento para outro a situação mudava. Vinha a água e quando vinha aquela água, irmão, nós começava a subir.
Nós começava a subir aqueles morros, aqueles prédios, aquelas coisas assim, tentando se esconder, tentando fugir daquela água. Irmãos, mas aquela água era tão grande, tão alta, tão grande que a gente não conseguia. E mesmo naqueles locais ali, irmãos, tinha uns homens maus que queriam abusar de nós, as mulheres. E não respeitava os maridos, não respeitava ninguém. E daí começava a nós subir, irmão, tudo que a gente subia não importava para onde fosse, aquela água subia junto, aquela água ia junto e ia devastando, irmãos, devastando tudo. Por onde passava, por onde aquela água passava ia devastando tudo. E daí chegou o momento que o sonho termina ali, irmão, mas ninguém consegue escapar, irmãos. Quanto mais alto aquelas pessoas subiam, aquelas pessoas ali que é como se estivesse simbolizando elas, quanto mais alto subia naqueles morros, naqueles prédios, naquelas coisas, irmãos, o perigo ia junto. O perigo ia junto. Eu não sei por que simbolizava aqueles homens tentando abusar de mulheres, sendo que já estava tendo a catástrofe, né, irmão? Já estava tendo o tsunami. Mas eu anotei, irmãos, com todos os detalhes, no dia que eu acordei, né, anotei, mas não lembrei agora, eu não consegui encontrar, né, procurei ele no meu caderno que eu anoto os sonhos, mas não encontrei. Então, mistério, né? Mas tô aqui contando, tá, irmãos? E esse sonho do tsunami, irmão, já é o terceiro. O primeiro sonho do tsunami, eu via como se fosse no Rio de Janeiro. Aquela água vinha muito grande, eu não sabia ainda que era um tsunami, irmão. Aquela água vinha devastando, só que aquela água vinha de cima. Não era chuva, eu sabia que não era chuva. E aquela água vinha de cima se devastando, irmão. Sangue de Jesus sem poder, tá repreendido toda a sonolência, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aquela água vinha devastando. É porque eu fui dormir muito tarde, irmão. Eu fui dormir 2 horas da manhã e acordei cedo, tá? Depois dormi mais um pouco, mas não consegui descansar bem, né? E, irmãos, aquela água vinha assim, devastando por onde passava. E eu via que uma senhora pegava uma criancinha, né? Que ela via de longe, avistava, que estava na janela ali, por onde aquela água passava e destruía. E ela sabia que aquela criança tinha ficado sem as famílias, né? Mas esse sonho eu já contei aí no canal, tá bom? O que eu vim contar mesmo agora foi esse sonho, que era para eu pegar o avião com a minha família, não pegava, ficava aquelas mochilas, pegava aquelas mochilas. Então, o que eu entendi, irmãos? Porque nesse sonho eu entendi claramente que era como se Deus quisesse, irmãos, que eu falasse para tanto evangélico como não aonde esse vídeo chegar. Eu falo para você que mora em cidades do litoral, tá? Ore, irmãos, eu tenho família que mora em São Luís do Maranhão, amigos, eu cresci lá em São Luís, eu tenho meu irmão que mora em João Pessoa, tenho pessoas assim que eu conheço, que moram em cidades de praia, né? Mas eu quero falar, por onde esse vídeo chegar, ore e busca a Deus, irmão, porque eu entendi que é para eu falar para as pessoas que moram em cidades de praia, cidades próximas à cidade de praia, irmãos, para orar, buscar ao Senhor e sair o quanto antes desses lugares. Irmãos, não me pergunte o que você vai fazer, porque eu não sei. Eu apenas faço o que o Senhor tem mandado, tá? Porque são 3 anos e meio que o Senhor vem me mostrando sonhos sobre a guerra, sobre tsunami, sobre fome, escassez de todas as áreas, irmãos. E tudo isso vai acontecer, tá? O Senhor havia me falado e mostrado em muitos sonhos que a guerra ia começar deste ano em diante, irmãos. E eu entendi que a guerra aqui no Brasil e fora ia começar em fevereiro, mas começou lá fora, tá? Começou lá fora e quando eu questionei ao Senhor por que a do Brasil eu entendi que ia começar em fevereiro e não começou, o Senhor respondeu: estou dando tempo de você se preparar. E não é só eu, tá, irmãos? Quando o Senhor fala assim, é todos nós. Então, se prepare, busca a Deus, tá? Em vez de você querer questionar o profeta, ore e busca a Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, porque os fatos estão acontecendo. Os irmãos que me acompanham sabem que eu falei da Venezuela dia 1º do ano. Quando foi dia 3, a Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos e levou o presidente Maduro, né? E a esposa. 2 dias só depois. Quem me acompanha também sabe que eu falei
O Senhor tinha mostrado numa visão em oração que quem fosse invadir o Brasil ia estar no Brasil, ia chegar no Brasil dia 13 de janeiro. Isso Deus me mostrou em dezembro, começo de dezembro, gravei, tá? Mostrei, os irmãos vejam no meu canal, Irmãos Emanuel e Jonadar Momentos com Deus Novo. Vejam, porque o Senhor me mostrou, irmãos, e quando foi em janeiro, dia 8 de janeiro, chegou um navio da China e ficou até dia 15, tá, irmãos? E até esse momento eu não tinha certeza que era a China que invadiu o Brasil, mas eu orei e pedi para Deus porque eu já havia visto os grupos terroristas, tá, invadindo o Brasil, mas eu não sabia quem tanto que ia estar por trás disso, tá? Mas eu orei e busquei ao Senhor e o Senhor me mostrou em outro sonho os tanques de guerra da China entrando no Brasil, só que eu não sabia ainda que era da China, os tanques de guerra entrando no Brasil, ao norte, e quando entrava tinha guerra, quando saía do Brasil, alguém falava assim: o sangue do povo brasileiro está debaixo dos tanques de guerra da China. E aí foi quando eu entendi, e hoje eu posso falar com clareza, tá, irmãos? São grupos terroristas e a China que vai invadir o Brasil. E pelo que Deus me fez entender, vai ser 1 ano e meio, no mínimo 1 ano e meio de fome, escassez e guerra, tá? Ore, busca o Senhor e se prepare, irmãos. Se prepare, Deus me mostrou que a minha cidade é uma das cidades que vai ficar completamente devastada após a guerra, tá? Deus mostrou o tsunami já em 3 sonhos. No segundo sonho, Deus mostrou o tsunami, que é um barulho ensurdecedor, algo no mar, irmão. Não sei se é uma bomba nuclear que vai cair no mar, não sei se são placas tectônicas que vai causar o tsunami, mas é uma dessas duas coisas, irmãos. Porque na frente do mar, quando aquele paredão de água subia até as nuvens, antes daquela água descer, eu via na frente do mar caindo aquele negócio como cogumelo de fogo, muito grande, e começava a cair várias larvas pequenininhas de fogo, né? Porque eu olhava de muito longe, no meu sonho eu estava olhando de muito longe, mas aí eu não entendia, eu não tinha o entendimento, irmão, se aquilo é uma bomba nuclear, bombas nucleares e mísseis, ou se vai ser vulcão, tá? Placas tectônicas. Então, irmãos, uma dessas coisas é porque eu vi o fogo e vi coisas caindo no céu como larvas de fogo, tá? Então, não tinha bem certeza se era tsunami, ou se o tsunami foi provocado por bomba nuclear ou se por placas tectônicas que se deslocaram, tá bom? Então, não entendo muito bem sobre isso, mas o que Deus mostrou eu estou contando. Ore, busque a Deus e se prepare, tá bom? Vamos orar. E quem quer aceitar Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e apaga do livro do acusador. Me ajuda a estar preparado e não perder a minha salvação, em nome de Jesus. Pai, abençoa todos que te aceitaram como único e suficiente Salvador. Salva, liberta e transforma. Todos que querem fazer um novo compromisso com o Senhor, peçam perdão para o Senhor e se firma com Deus, irmãos, porque nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus e só o Senhor para nos livrar de tudo que irá acontecer. Ore por você e pela sua família, porque aqueles que estão com maldade, irmãos que não querem se arrepender, o Senhor disse que não é para orar por eles, porque quando jejuar e quando consagrar, Deus não vai os ouvir. Então, irmãos, ore e busca Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vou contar em outro vídeo o sonho que eu tive dia 1º de março, tá? Onde o Senhor me mostrava que eu comprava roupa do exército brasileiro para os irmãos. E naquele sonho eu perguntava se o homem dava 4 meses, era como se desse 4 meses, eu pagaria, ele dizia 4 meses, ele não dá. Tá? Vou contar em outro sonho. Estejam preparados, irmãos. Estejam preparados, tá? Depois não vai dizer que não foi avisado. O Senhor tem me avisado. Vai ter fome, escassez de alimento, de água, de energia, de internet, de tudo que você imaginar. E vai ter a guerra. O Brasil vai ser invadido, vai sofrer muito. Vai ter campos de concentração no Brasil. E vai ter tsunami. E também terremotos. Deus já me mostrou o terremoto, assim como se a igreja estivesse, assim, em movimento, irmão, como se o chão estivesse deslocando, desmoronando. Então, tudo que Deus tem mostrado, os sinais estão mostrando a evidência. Jesus está voltando, tá? Jesus está às portas, Jesus está às portas. Esteja preparado, não diga que não foi avisado, não diga que o Senhor não te ama, porque o Senhor te ama tanto que está avisando, nos ama tanto que está avisando. Estejamos atentos, preparados, tá?
Irmãos, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Agora há pouco eu acabei de gravar o sonho sobre o tsunami, né? E vou gravar mais esse que eu tive dia primeiro de março, tá? Os irmãos lembram que dia 28 de fevereiro, o último dia de fevereiro, onde eu havia falado ano passado que a guerra ia começar no Brasil e lá fora ia começar no mês de fevereiro, tá? Porque assim eu tinha entendido por uns sonhos que eu tive. E chegou o mês de fevereiro, a guerra no Brasil não começou, e daí meu celular estragou mais ou menos na metade do mês. Esse aqui é emprestado, tá? Esse canal também é um canal que eu abri depois para mandar alguns vídeos enquanto eu não tô com meu outro celular, tá bom? Mas esse aqui não dá para gravar vídeos longos, né? Então, máximo de 15 minutos. Daí, as pessoas começaram a me questionar, e eu fui orar, né, buscar o Senhor, porque eu disse: Senhor, pelo que eu entendi sobre aquele sonho que simbolizava eu e a França, né, simbolizava eu simbolizando o Brasil e minha amiga, que é França, simbolizando a França, né, mas aí no sonho falava assim que eu e ela era do mesmo mês e que o filho dela ia fazer 26 anos, então eu entendi que o que acontecesse no Brasil ia acontecer no Brasil e na França ao mesmo tempo, né? No mês de fevereiro e o ano de 2026, que falava que o filho dela vai fazer 26 anos, né? Mas daí esse sonho os irmãos já viram, né? E muita gente questionou porque entrou fevereiro, terminou fevereiro e a guerra no Brasil não começou. E eu fui orar, buscar o Senhor, perguntar: Senhor, por que eu entendi assim, não aconteceu? E daí, irmãos, meu celular estragou, né? E quando foi no dia 28 de fevereiro, começou a guerra lá no Irã. Os Estados Unidos, Israel e o Irã, né? A guerra. Então, muitos irmãos começaram a falar para mim, mandar mensagens no canal, né? E falar assim: irmã, os seus sonhos já começaram a acontecer. No Brasil não começou no mês de fevereiro, mas lá fora já começou no mês de fevereiro. E dia 28, o último dia de fevereiro, né? Começou a guerra lá do Irã. E daí começou tudo aquilo, irmão, que aconteceu, o Estreito de Hormuz lá, né, bloqueado e tudo que aconteceu. E aí as pessoas aqui questionando, chamando minha atenção, brigando e tal, falando que eu tinha mentido e tudo, e eu fui questionar Deus. Questionar não, irmãos, perdão. Então eu fui orar, buscar ao Senhor para Deus me responder, né? E o Senhor falou para mim, irmãos, falou assim: estou dando tempo de você se preparar. Não só eu, irmão, mas todos nós, né? Mas o Senhor falou: estou dando tempo de você se preparar. Porque se a guerra tivesse começado mesmo em fevereiro, eu ainda não estava no sítio, estava aqui na minha casa e ia ser pego desapercebido como qualquer um que não está se preparando, né? Daí eu glorifiquei ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Irmãos, dia 1º de março, tá? No outro dia eu tive um sonho. Eu sonhei que chegava um homem na minha porta e já ia entrando de casa dentro, irmão, sem pedir, já ia entrando, e era como se ele tivesse ido vender para mim enxovais, né? Daí eu saía com ele, que era para eu ir no carro dele ver os enxoval, né? Só que quando eu saía na minha porta, irmãos, eu olhava para fora, nossas ruas estavam tomadas de lojas, como se fosse feira livre de alimentos, mas era de lojas no meio das ruas, que não passava carro, moto, não dava pra passar nem pessoas, irmão, só pelas calçadas, aonde tinha calçada, porque pela rua tava tudo cheio de lojas, né? E eu entendi que isso ali é o quê, irmãos? Lojas da China, né? E aí, quando aquele moço ia me vender os enxoval, eu achava que era enxoval, irmão, ele me apresentava, era calças do exército. Irmãos, a calça camuflada do exército brasileiro. No que ele me oferecia, irmãos, aquela calça, eu ficava feliz porque eu ia comprar calça para os irmãos que vão com nós para o sítio, né? Os irmãos sabem que eu oro e peço para Deus mandar muita provisão, muito mantimento, muitas coisas para nós levar para o sítio, né? Porque o Senhor tem me mostrado que vai ser um ano, no mínimo 1 ano e meio, pelo que eu entendi, de fome, escassez e cenário de guerra, né, irmãos? Então, ali eu falei para ele assim: quantos meses ele dá? Falava desse jeito, irmãos, assim, quantos meses ele dá? Daí ele falava assim, bem rápido, irmão, falava assim, bem sério.
4 meses. Eu falava assim, ele dá 4 meses? Aí ele falava assim, 4 meses ele não dá. Aí quando eu falava assim, quantos meses ele dá? Aí eu falava assim, mas essa é muito cara, porque era aquela calça do exército muito boa, irmão, a original mesmo, forte, né, resistente. Mas eu falava assim, mas essa eu não vou conseguir porque eu preciso comprar para muitos irmãos. Você tem daquela mais simplesinha, pode ser até de tactel, mas que eu consiga pagar? Aí ele pegava, irmão, quando ele pegava a calça de tactel, irmão, ela era tão inferiorzinha, tão inferior, que eu abria assim as pernas da calça e as costuras estavam se desfazendo, irmãos. Aí eu falava assim, perguntava quantos meses ele dá, né? E falava assim, e quanto que é? Porque se for de 30 a 40 reais, eu vou comprar bastante. Aí ele não me respondia porque ele tinha que ligar pro patrão dele, irmão, perguntando. Aí eu olhando pra calça, irmãos, vou ligar esse ventilador aqui, tá muito quente. Aí ele olhava pra calça, irmão, e eu olhando pra calça e aquele homem olhando pra calça, né? Ele falava assim, o próprio dono olhando assim, irmão, pra baixo, né? Eu com a calça assim na minha mão e as outras sacolas de calça assim embaixo da minha mão, né? Aí ele falava assim, o próprio dono é comunista, mas ele falava muito triste, irmãos. Aí eu entendi o quê? Que é o próprio dono do Brasil, o próprio dono do exército, porque ele tava olhando para as calças, né? E a calça camuflada é a calça o quê? Do exército brasileiro, irmãos. Aí nisso ele saía, ele ia pra ligar pro patrão dele, era como se ele fosse pegar sinal, irmão, alguma coisa assim pra ligar pro patrão dele, pegar a internet, né? Aí eu achava que ele tava na área da minha casa, né? Ele demorava, irmãos, no que ele demorava, eu voltava pra dentro da minha casa. No que eu ia chegando na minha casa, em vez dele estar na área da minha casa, ele tava na área do meu vizinho, que tava tipo assim, uma área muito saltada pra frente, era como se fosse na lateral, mas na calçada da casa do vizinho, irmão. Aí quando ele me olhava, irmãos, aquele homem ficava muito espantado e desconfiado porque ele estava conversando alguma coisa com o patrão dele que eu não podia saber. Aí nisso eu entrava pra dentro da minha casa, eu nem fazia questão, eu entrava pra dentro da minha casa, não ia resolver mesmo, né? E quando eu ia entrando, o Senhor falava assim pra mim, irmãos, a voz do Senhor falava assim pra mim: fala os teus sonhos da guerra pra sua mãe e pra sua irmã Janaína, senão não vai dar tempo delas se prepararem. Aí eu entrava pra dentro da minha casa e falava pra minha mãe e pra minha irmã, irmãos, minha família é bem grande, né? Eu tenho, só a partir de mãe, eu tenho 3 irmãs e 3 irmãos, tá? Mas no meu sonho, Deus mandava eu falar pra minha mãe e pra minha irmã. Não sei se é porque falando pra elas, elas vão convencer o restante da família, irmãos, não sei. Mas eu falava pra elas duas, né? No que eu terminava de falar, irmãos, a voz do Senhor falava novamente assim, ó. Falava pra mim: guarda as roupas, senão não vai dar tempo. E daí eu guardava as roupas, irmãos. No que eu guardava, arrumava minhas coisas, já estava assim, era como se eu já tivesse o comando do Senhor já vem na minha vida tudo que eu ia fazer, né? O comando do Senhor, assim. Eu ia fechar as portas, porque a guerra já ia começar. No que eu ia fechar as portas, irmãos, a porta não tinha nenhum pingo de segurança. As 2 chaves estavam enterradas assim para dentro da fechadura e a fechadura estava para dentro assim, como se tivesse aquelas coisas assim, irmão, tipo um gesso duro assim, grande, dentro assim onde seria a fechadura, né? Eu tentava tirava assim, mas a chave estava lá dentro e estava tipo enferrujada, muito tempo sem fechar. É como se tivesse muito tempo sem fechar a porta, né? Tava enferrujada, eu não sabia que não ia conseguir. Eu sabia que em outro lugar tinha outras 2 chaves, mas eu não ia conseguir pegar, irmãos, aí o sonho terminava nisso. No que o sonho terminava, irmãos, eu levantei e falei assim para Deus: meu Deus, o Senhor está tentando me mostrar, Senhor, alguma coisa sobre data, sobre a guerra, meu Deus. E se é isso, Senhor, por favor, meu Pai, me dá entendimento. Faça com que eu volte a dormir, Senhor. Eu vou voltar a dormir agora e o Senhor faça com que eu continue sonhando e o Senhor me dá entendimento. Porque aí eu já estava preocupada, irmãos, porque no mês de fevereiro não tinha começado a guerra no Brasil, né? E não é que a gente quer a guerra, mas é porque quando a gente tem direcionamento de Deus falar as coisas, a gente fala e as pessoas depois vão esperar o cumprimento, né, irmãos? Embora não estejam se preparando, porque o certo mesmo não era nem só esperar o cumprimento, né? Era orar, buscar Deus, pedir perdão e se preparar. Irmãos, eu dormi no mesmo instante. Aí no que eu dormi, eu chegava,
no local para comprar arroz, como se fosse um lugar de beneficiamento, um armazém, alguma coisa assim de arroz, não era no mercado. Irmãos, estava R$20. Eu não sabia se era o quilo, se era o pacote de 5 quilos, se era o fardo, se era a saca, eu não sabia o que era, mas eu sabia que o arroz estava R$20. Só que o arroz estava com a palha, irmão. Já tinha sido tirada a palha, né? O arroz já não estava mais dentro da palha, mas não tinha sido limpado, ainda estava com a palha ali. Aí eu levava aquele arroz para casa, eu comprava bastante, como se fosse uma saca, né? Alguma coisa assim, levava para casa, para minha mãe fazer. No que aparecia, já aparecia de noite, era como se eu tivesse levado a comida, mas já aparecia de noite quando nós chegávamos em casa para jantar. Irmãos, no que nós entrava para jantar, minha mãe falava assim, ó, quando eu chegava assim na porta, no terreno, minha mãe falava assim, eu peguei tua sardinha para preparar. Aí eu falava assim, sim, estava guardada para os dias difíceis mesmo, não tem problema, podia pegar. Aí só que vinha na minha mente assim, por que minha mãe pegou minha sardinha se ela tinha bastante? Tipo assim, não fazia sentido, era como assim, por que uma sardinha minha ia fazer diferença, né? Mas eu entendi, tá tudo bem. Minha mãe pegou, então é porque ia precisar. Aí nós sentava para comer, irmãos, quando nós sentava para comer, a gente percebia que não tinha energia, era como se fosse assim, só o clarão do céu, né? E aquela mesa assim na área da casa, a gente sentava para comer, colocava arroz no prato e já colocava a sardinha junto, irmãos, era muita sardinha, mas era muita gente. E nós estávamos com muita fome, irmão, muita fome, desesperado de fome. E daí, quando nós começava a comer, irmãos, a gente colocava a primeira colherada de arroz na boca e não conseguia mastigar, não conseguia engolir aquela comida, irmão, a comida estava com palha. Tava com a palha, nós não conseguia engolir de jeito nenhum e cansava de mastigar e não conseguia engolir por causa da palha. Aí eu ficava assim, mas minha mãe foi criada no interior, minha mãe é esperta em fazer comida, ela faz uma comida muito boa. Como que o arroz estava na palha, né? Tipo assim, porque no interior a gente colocava arroz assim num negócio, mas eu esqueci o nome, se é que banjo ou balaio, eu não me lembro bem o nome, mas é um negócio assim de palha, tipo um prato grandão, né? De palha que a gente colocava o arroz assim e sacudia, aquela palha saía, né? Então, se eu sabia disso que fiquei só dos meus 6 aos meus 8 anos no interior, minha mãe sabia que minha mãe foi criada lá, né? Mas eu não entendia porque que o arroz estava com a palha. Irmão, nós deixava ali e saía, nós não tinha condição de comer aquele arroz. No que nós saía, terminava o sonho. Aí passou 2 dias, irmãos, 2 dias eu sonhei novamente. Nesse passou, eu sonhei que eu chegava na igreja, como se fosse a sede, com a minha mãe e minha avó. Nós 3 estávamos vestidos de roupa brancas. Eu estava com roupa longa, minha mãe estava com um conjunto quase longo e minha avó estava com roupa abaixo do joelho, tipo de círculo de oração de antigamente. Só que a da minha avó estava assim, aquele guardado, de tão guardado que estava, tanto tempo que estava amarelada. Não sei porquê, mas eu percebia isso. Irmãos, eu chegava, sentava no altar, mas eu tava de salto, sentava atrás do altar, mas eu tava de salto. Eu não sei por que eu tava de salto, porque sendo que faz 6 anos que eu não uso mais salto nenhum, irmãos. Mas aí, no que eu sentava, irmãos, começava como se fosse um terremoto, irmãos. A igreja começava assim a inclinar desse jeito assim, e nós tínhamos que segurar muito, muito, muito. E no que eu segurava, irmãos, eu não conseguia, por causa daquele salto, era impossível me segurar. E eu saía. Eu saía, cansava de ficar lá me segurando e saía dentro da igreja. No que eu saía, era como se tivesse tirado meu salto e pegava um pouquinho de arroz e ia cozinhar. Irmãos, na lateral, assim, como se fosse no quintal, né? Começava a cozinhar, não tinha óleo nem alho, nada para refogar aquela comida. Aí eu começava a fazer, irmãos, no que eu começava a fazer, as pessoas chegavam e tomavam aquela comida e já comia. E daí eu ficava com muita fome e tudo, e todo mundo chegava e me implorava, faz, por favor, cozinha arroz para mim. Eu dizia, não tem mais comida, não tem de jeito nenhum. Aí o que eu entendi, irmãos, tô resumindo que já vai fazer os 15 minutos, tá? E é nesse canal que só vai no máximo 15 minutos. O que eu entendi, irmãos, é que eu tava de salto, simbolizando as pessoas de dentro da igreja, que tava todo mundo de salto, bem vestidos. Não que seja pecado se vestir bem, tá, irmãos? Mas é porque, assim, as pessoas estavam tudo de aparência muito boa, mas ninguém tinha guardado comida. Ninguém tinha se preparado para os dias difíceis, irmão. E a fome chegou, a escassez chegou e ninguém estava preparado. Então, ore e se prepare, tá bom? Vou terminar porque já está terminando. Deus abençoe grandemente a todos e desperta a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.